Olá, meus amigos, muito bom dia. Terça-feira, 7 de abril, e 7 de abril é um dia especial para nós que estamos no ofício da comunicação na qualidade de jornalistas. 7 de abril é o dia dos jornalistas. Eu peço licença a vocês para endereçar todos os meus colegas de profissão, especialmente aqueles que estão na ativa, expostos ao risco de contágio do novo coronavírus. Em particular, peço licença para dois amigos meus que estão internados e estão recebendo, graças a Deus, o atendimento devido. Dois amigos queridos que estão, nesse momento, enfrentando a Covid-19 e eles foram contagiados no exercício de suas funções. Eu desejo, portanto, a todos os jornalistas do Brasil e do mundo que persistam na realização dos seus trabalhos, porque o jornalismo é fundamental para a democracia. O jornalismo cobra a correta destinação dos recursos, ética na política, denuncia desvios, falcatruas, corrupção. O jornalismo cobra a transparência, que é um direito do cidadão saber o que está sendo feito em seu nome. O jornalista, por vezes, com o ofício jornalístico, ele se confunde com o trabalho da polícia ou do Ministério Público. Desvendar certos crimes, por vezes, é possível através do exercício da reportagem, com fontes, né? Então, aonde existe democracia, a imprensa livre é valorizada. Países do mundo hoje que não gostam de jornalista. A nossa vizinha Venezuela, Cuba não gosta de imprensa livre, Coreia do Norte, China, Rússia, mais recentemente a Hungria. São países onde os jornalistas são hostilizados, são vilipendiados, são humilhados. E aqui no Brasil, infelizmente, nós estamos experimentando um momento de antipatia explícita por parte do chefe de Estado. E em tempos de pandemia é impressionante, o vem demandando uma audiência recorde, porque o fake news não é bom aliado da notícia quando se presta um serviço de utilidade pública. Então o jornalismo é particularmente importante em momentos de crise. Estou dizendo tudo isso porque hoje, 7 de abril, é o dia do jornalista. E a minha saudação, portanto, novamente, nunca é demais, a todos os colegas de ofício que se expõem ao novo coronavírus, porque a imprensa é considerada um serviço essencial. Boa parte de nós, eu me incluo nesse grupo, estamos apartados de familiares que estão respeitando o isolamento social. Boa parte de nós tem receios, hesitações de estar na rua, estar em contato, ainda que respeitando os protocolos de segurança, em ambientes ou pessoas que a gente imagina que possam significar algum risco. Mas em nenhum momento nós hesitamos em cumprir aquilo que se espera de nós. Eu tenho muito orgulho de ser jornalista e particularmente em tempos de pandemia. Vamos para o Minutos de Sabedoria desse 7 de abril, terça-feira, ao vivo a partir do Rio de Janeiro. Carlos Torres Pastorino, nosso sócio espiritual dessa empreitada do Papo das 9. Ele diz, é a mensagem 155, sempre me pedem o número da mensagem. Lembre-se de que não devemos humilhar ninguém. Os erros que os outros cometem hoje, nós podemos cometê-los amanhã. Não se julgue inatingível nem infalível. Todos podem falhar. Trate os outros com tolerância, para que possa reerguê-los se errarem. A perfeição não é desta terra. Não exija dos outros aquilo que você também não pode dar. Que mensagem especial em dias de isolamento social, porque, evidentemente, eleva-se a tensão no ambiente doméstico, estamos mais tempo do que acostumamos a estar dentro de casa, por vezes mais tempo compartilhando o mesmo ambiente com outras pessoas,
mesmo familiares, que nem sempre se dá o melhor entrosamento, nem sempre pai e mãe conseguem lidar, fazer a gestão das crianças com a devida calma, paciência e discernimento, porque pai ou mãe tem limitações, somos imperfeitos. Então, se dá aqui a ruminância das relações interpessoais, e o ponto que Pastorino levanta é que a gente tenha a humildade de reconhecer que todos somos limitados, falíveis e imperfeitos. Só isso já nos livra de muitos problemas. E que no exercício da autoridade paterna ou materna, que saibamos fazer uso dessa autoridade não como um déspota doméstico, mas como alguém que se esforça por fazer o melhor e deixe isso claro para os filhos. É uma forma da gente pensar a mensagem do Pastorino. Em relação à imprensa, eu quero fazer esse puxadinho, sendo hoje o dia do jornalista. Os jornalistas, como qualquer ser humano, erram. E a moeda forte do jornalismo é credibilidade. Quando o erro do jornalista envolve má fé, quando o jornalista pretende, no uso das suas atribuições, realizar um trabalho que não é jornalístico na acepção da palavra, mas é fake news, ele é punido por aqueles que o seguem, por aqueles que o assistem, por aqueles que o ouvem, por aqueles que o leem. Porque credibilidade, como diz a minha querida mestra Alice Maria, leva-se anos para adquirir. E você pode levar alguns segundos para arruinar. Então, o jornalista que dá a cara, assina a matéria e dá publicidade a notícias de interesse público, quando erra, ele é obrigado a admitir o erro, ele sofre consequências profissionais e quando perde credibilidade é melhor mudar de profissão. Ao contrário das fake news, onde pessoas se refugiam nas redes sociais, nem sempre se apresentando com o nome correto, com a própria imagem, e dilapidam a reputação alheia de forma vil e covarde. Meus amigos, recomendação de leitura para o dia de hoje é um livro que foi lançado na década de 1980, chamado A Marcha da Insensatez, de Troia ao Vietnã, escrito pela Barbara Tuchman, Tuchman, Barbara Tuchman. O livro é muito apropriado para os dias de hoje. É uma sinopse que eu particularmente gostei dessa obra, que eu recomendo. A autora faz a recapitulação de desastres gerenciais cometidos por governantes da Guerra de Troia até a Guerra do Vietnã, o desatino de governos autodestrutivos movidos pela cobiça, ambição egoísta e covardia moral. Esse livro foi escrito na década de 1980. E vamos combinar? Não seria uma marcha da insensatez o que vimos no dia de ontem em Brasília? Para citar apenas um dia do ano, nós vimos, nas palavras do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, um dia parado, porque foi uma boataria enorme sobre a eventual saída do comandante das tropas mobilizadas para enfrentar a pandemia. A maior autoridade pública de saúde do Brasil estava com a cabeça a prêmio dentro do Palácio do Planalto. E as informações que chegam é que o presidente da República teria sido demovido da ideia de afastar Luiz Henrique Mandetta por pelo menos 3 ministros militares, todos generais, e também pela repercussão monumental da notícia de que Mandetta estava tecnicamente demitido
nas redes sociais. Luiz Henrique Mandetta foi trending topics no Twitter, foi o assunto mais comentado no Twitter do mundo por algumas horas. E isso teria demovido o presidente de demitir Mandetta por enquanto. Por que eu estou associando o dia de ontem à Marcha da Insensatez? Primeiro, porque Luiz Henrique Mandetta não faz nem mais nem menos do que aquilo que os especialistas, tanto da Organização Mundial da Saúde quanto do corpo técnico do Ministério da Saúde, que sairia junto com ele se houvesse a demissão, que seria um estrago enorme nesse momento, estão amparados na ciência médica. O Brasil tem o privilégio de ser um país que assistiu de camarote o que ocorreu primeiro em relação à pandemia na China, na Itália, na Espanha e agora nos Estados Unidos. A gente está tendo mais tempo para tomar as providências necessárias. E a providência mais importante é o isolamento social para evitar o rápido contágio do novo coronavírus e o impacto disso sobre a rede de saúde, tanto pública quanto privada, que não está pronta para receber tanta gente que eventualmente demande assistência médica. Simples assim. Marcha da insensatez porque perdemos um dia ontem. Um dia de trabalho em meio à guerra. É uma guerra contra o Covid-19. Ontem não teve expediente praticamente no Ministério da Saúde por conta da boataria da demissão do Mandetta. Ontem deixaram de ser feitos contatos comerciais para a compra de kits de testagem, deixaram de ser efetuados contatos para a compra de máscaras e equipamentos de proteção individual para profissionais de saúde do Brasil, compra, importação de ventiladores mecânicos, contato com as indústrias para ajustar as linhas de montagem no Brasil para fabricar esses equipamentos que estão sendo disputados no mundo inteiro. Ontem o Ministério da Saúde deixou de comunicar a emergência do isolamento social, tudo porque na hora H decidiu-se pela demissão e na hora H+1 decidiu-se por não demitir. Não faz sentido. Marcha da insensatez, eu vou fazer o recorte do Rio de Janeiro, por isso que eu estou recomendando a leitura desse livro. A insensatez vem de longe. A insensatez, repetindo a sinopse do livro, A Marcha da Insensatez. O desatino de governos autodestrutivos, movidos pela cobiça, ambição egoísta e covardia moral. Escrito por Bárbara Tuchman na década de 1980. A história se repete. Aqui no Rio de Janeiro, a insensatez propriamente não é dos governantes. É de muita gente que continua se expondo na rua a aglomerações. Isso está acontecendo em outros lugares do Brasil. Hoje passou a vigorar o decreto municipal escalonando horários de trabalho, de acordo com o segmento profissional. Operários da indústria, funcionários do setor industrial deveriam pegar transporte público para evitar aglomeração antes das 6 da manhã. Quem trabalha no comércio e serviços essenciais deveria fazer uso do transporte público após as 9 da manhã. E nós vimos a aglomeração se repetir. É insensatez. Não sei aqui avaliar se são os patrões que continuam cobrando que o funcionário chegue na mesma hora. Não sei aqui avaliar se a informação não está chegando nas pessoas aglomeradas nas filas dos ônibus, nos BRT, na barca, no metrô e no trem. Não sei avaliar. Eu sei que é algo que merece atenção e cuidado. Por quê? Porque o Ministério da Saúde já disse que nós estamos em 5 lugares do Brasil às vésperas daquilo que se chama, entre os técnicos, de espiral de crescimento descontrolado do coronavírus. São Paulo, Rio de Janeiro, Amazonas, Ceará e Distrito Federal. Qual é a recomendação? Hashtag fique em casa. É assim que a gente combate pandemia no atual estágio de circulação comunitária do novo coronavírus. Insensatez. Marcha da insensatez. Então, que cada um continue fazendo as suas escolhas, porque
As escolhas que fizermos hoje, nos próximos dias, serão determinantes do comportamento daquela curva tão famosa que continua crescendo de casos. O Brasil já tem mais de 500 óbitos oficialmente confirmados e mais de 12 mil casos de contágio confirmados de novo coronavírus. Nós temos, pelo menos, segundo alguns epidemiologistas, 10 vezes mais casos confirmados de contágio do que 12 mil, que seria aproximadamente 120 mil casos confirmados se houvesse testagem. É a questão da subnotificação. Me perdoem estar me alongando em componentes técnicos da área da ciência médica, mas eu particularmente estou preocupado com a não observância das diretrizes da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde. E estou particularmente preocupado com a demora do governo em fazer chegar os R$600 prometidos para quem precisa, informais e comunidades de baixa renda. Isso já foi aprovado há uma semana. Uma semana e um dia, foi na segunda-feira da semana passada. O dinheiro não chegou. Não chegou. Bom, vamos lá. Regina Nogueira, André, você pode comentar se as empresas de TV podem fazer campanha de arrecadação para ajudar? Olha, as empresas de comunicação, até onde eu sei, estão dando visibilidade a quem organiza campanhas de arrecadação. Isso me parece o correto, porque quem está organizando essas campanhas já está na linha de frente, já tem listagem, já tem mapeamento das comunidades aonde esses mantimentos precisam chegar. Nada contra um veículo de comunicação que queira organizar a arrecadação. Mas me parece que agora é hora de ajudar quem já arregaçou a manga, e não é na pandemia, é quem já vem fazendo um trabalho há anos ou décadas nessa direção. Thaís Campos. Há rumores que o chefe de Estado quer exonerar o ministro da Saúde. Procede? Procede, explicitamente. Isso é público e notório. Ioná, quando os mais de 30 mil na espera farão o teste e serão, portanto, atualizados os números de infectados e de óbitos pelo novo coronavírus, você saberia informar? Não, eu não sei informar. O ministro Mandetta tem dito que há uma corrida internacional, uma disputa internacional pelos kits de testagem e pelos equipamentos de proteção individual. Um dos aprendizados do novo coronavírus é que, após a pandemia, e isso vai passar, após a pandemia, nós teremos a necessidade de rever várias rotinas e procedimentos na área da saúde pública. Não é possível sermos reféns de um único país como a China, que fabrica 43% das máscaras top de linha, aquela que os profissionais de saúde precisam ter e está faltando. A gente ficou dependente da China. E aí outra questão que eu comentei aqui no Papo das 9, o vexame do ponto de vista ético de um chefe de Estado chamado Donald Trump, jogar pesado, pagar mais caro, levar 23 aviões cargueiro para a China, ou impedir que aviões que levem materiais que também fazem falta nos Estados Unidos, mas que foram comprados por outros países, ao fazerem escala nos Estados Unidos, esses aviões são obrigados a não seguir viagem e desembarcar mercadoria. Isso é pirataria. Isso é uma falta de ética em relação a demandas de outros países que estavam na fila com contratos assinados. Então, assim, o novo coronavírus explicita o absurdo, explicita a marcha da insensatez. E isso faz toda a diferença. Eu espero que a gente tenha os sucessores dos atuais chefes de Estado devidamente inoculados com os anticorpos do egoísmo, do genocídio, da ganância, da cobiça, sabe? A gente precisa de uma nova geração de governantes e tomadores de decisão que não sejam movidos pelos mesmos interesses da atual geração de tomadores de decisão em alguns países. Bom,
Fabiane Pereira, estou preocupada com meu pai, de 74 anos, que está engordando no isolamento. Aí ela diz que é ansiedade. Alguma dica? Bom, dica qualquer um pode dar. Eu acho que ele precisa de uma orientação profissional. Primeiro, para checar se isso de fato é ansiedade. E verificar com o médico dele qual seria o protocolo de resposta mais adequado. A dica é simples, come menos e faz mais exercício. Ah, eu tenho 74 anos. Bom, vamos dar uma voltinha pela casa, num horário alternativo, bem cedinho, ou já avançando na direção do dia seguinte, virada da meia-noite ali, se esse senhor estiver acordado e disposto, dá uma voltinha ali, bem pertinho de casa, uma caminhada. Alimentação com menos caloria, menos açúcar, evitar fritura e gordura, entendeu? Eu, por exemplo, estou fazendo uma dieta maravilhosa aqui em casa porque eu não sei cozinhar. E eu tenho dificuldades em acreditar no delivery perto da minha casa. Às vezes bate uma desconfiança, gente. Eu vou te contar. Será que cozinharam direitinho? Será que embalaram direitinho? Coisa minha. E aí eu apelo para quê? Para latinha de sardinha, macarrão feito em casa, mais um pãozinho com manteiga e queijo, ovo. Eu vou emagrecendo. Mas eu não recomendo a minha dieta para o seu pai de 74 anos, tá bom? Consulte o médico dele, peça informação, é assim que se faz. Simone, André, em que ano Emmanuel atuará na educação? Você tem essa informação? Bom, aqui a Simone coloca uma questão espírita, até onde eu sei. Emmanuel, sim, já estaria na condição de jovem, provavelmente já exercendo ofício na área da educação, na região de São Paulo. Mas eu não sei, né? Então, Emmanuel, guia de Francisco Cândido Xavier, que já estaria entre nós. Agora, vamos desfulanizar a questão. Do ponto de vista ainda espírita, há uma leva de espíritos de luz reencarnando na Terra com a missão de acelerar processo na direção de um mundo melhor e mais justo, um mundo mais evoluído ética e moralmente. Essa informação vem de várias fontes que são importantes para quem é espírita ou espiritualista. E eu acredito nisso e não faço, por favor, eu sempre faço essa ressalva, vocês não precisam acreditar no que eu estou falando, é porque a pergunta remete a um assunto espírita e eu não posso deixar de responder dentro de um recorte espírita. Então, não é só a pandemia que vai passar. Vai passar esse conjunto de valores, esse paradigma que reforça o egoísmo, reforça o orgulho, a ganância e a cobiça e a necessidade urgente e imperiosa da gente cuidar melhor uns dos outros e do planeta que é a nossa casa no universo. O novo paradigma civilizatório precisa corrigir o rumo na erradicação da pobreza, da miséria, na exclusão social, novos meios de produção mais limpos e sustentáveis, padrões de consumo que não sejam exacerbados e compulsivos na direção da acumulação indiscriminada de bens e posses, transferindo para o que é descartável e perecível, ser feliz. Quantas pessoas infelizes e deprimidas eu conheço que têm tudo. Aliás, muito mais do que necessitam. Mais de uma casa, mais de um carro, não se preocupam com dinheiro, eventualmente nem trabalham, vivem de renda, são infelizes e não encontraram na matéria, não encontraram na opulência material, não encontraram na ostentação as respostas para as questões mais importantes e essenciais da vida. De que eu preciso para ser feliz? O que realmente faz a diferença na minha vida? Essas pessoas olham para o lado, vem o carro do ano, vem o apartamento mobiliado, vem o closet abarrotado de roupas e dizem, não é isso. Não é isso. Então, aproveitemos o isolamento social para fazer uma adorável investigação no campo da filosofia, no campo das tradições místicas, religiosas, espiritualistas,
O que te faz feliz? O que faz a diferença para você ser feliz? Né? Essa é uma questão, me parece, importante. Marcos Marcelino. André, o que você acha dos veículos jornalísticos chapa branca que apoiam e bajulam o chefe de Estado e fazem, na minha opinião, ficção disfarçada de jornalismo? Isso acontece no mundo inteiro. E aí é tarefa de cada cidadão, se sentir ou não à vontade de consumir notícia que não tem conteúdo crítico. Eu costumo dizer para os meus alunos da PUC o seguinte: quando você se forma em jornalismo, você tem 3 competências. Você pode ser profissional em pelo menos 3 áreas. Você pode ser relações públicas, e aí você vai trabalhar para ser... você vai ter um cliente que vai demandar os seus serviços para se comunicar com o público. Você tem assessor de imprensa, que da mesma forma você vai ter, através do seu ofício, você vai servir a um cliente para dialogar bem com a imprensa. E terceiro, repórter, jornalista. Este só tem um cliente, é a população. E o dever do jornalista, para saber se ele está fazendo o trabalho dele certo, é incomodar alguém, sempre. Se você nunca incomoda ninguém, tem algo errado no exercício da função jornalística. Como eu já disse, uma das principais atribuições do jornalismo é denunciar o que está errado. E quando a gente faz isso, incomodamos interesses políticos e econômicos. Ah, André, mas vocês só falam coisa ruim. Parece... eu ia falar urubu, mas eu tenho tanto respeito pelo urubu e todos os carniceiros que limpam, fazem a faxina da natureza para não ter multiplicação de patogênicos. A nossa gratidão aos urubus, às hienas, aos ratos e ratazanas, às baratas, às formiguinhas. Elas, na natureza, têm uma função de depurar aquilo que se degrada e pode gerar patogênicos para a natureza e para nós. Mas vamos voltar aqui. O jornalista, ele, claro, uma das asas do jornalismo, olha minhas asinhas aqui, uma das asas é denunciar o que está errado. Outra asa é sinalizar rumo e perspectiva, apontar caminhos, ser vitrine de soluções, ser vitrine de boas práticas, bons exemplos, inspiradores para a sociedade. São as 2 asinhas do jornalismo. Uma, vamos denunciar o que está errado, porque a gente não pode ser enganado. Outra, vamos ser vitrine de soluções, apontar caminhos. Vamos ser inspiradores para que pessoas tenham boas ideias e essas boas ideias se propaguem. Rita Maria, André, por que não se aprende com a história? Outra pergunta, por que nem sempre a informação atinge todas as pessoas? O mantra, fique em casa, nem sempre é absorvido. Olha, eu tenho 53 anos, quando eu era menor de idade, eu ia para a rua, ainda na ditadura, pedir diretas já e pedir pela democratização dos meios de comunicação. Hoje em dia, não é mais possível dizer que a informação não esteja acessível para todos. Está acessível para todos. Nós temos hoje o recurso tecnológico de um celular, de um smartphone que conecta você com o mundo. Quem não quer informação escolheu não ter, porque ela está disponível. Então a gente não pode dizer que a informação não chega para todos, entendeu, Rita? É a minha opinião, a informação chega. Agora, o que cada um faz com a informação é a grande questão. O que as pessoas estão fazendo da informação que emerge da ciência médica e que recomenda isolamento social é assunto de cada um. Não tem decreto, como o de hoje, da Prefeitura do Rio, determinando que funcionários de indústria peguem transporte público antes das 6 da manhã, para evitar aglomeração, e funcionários do comércio e outros serviços essenciais façam uso do transporte público depois das 9 da manhã. A Prefeitura fez o que deve ser feito, o que está ao alcance dela. Por decreto, vamos escalonar o horário de pegar transporte público
para reduzir a aglomeração, filas, contatos próximos. Hoje de manhã tivemos filas e tivemos aglomerações no Rio. Ah, foi a prefeitura que não fez. Não, a prefeitura fez. Isso foi amplamente noticiado. Nós temos guarda municipal e policiais na rua tentando separar o povão. Nós temos entre 1.000 e 1.200 denúncias por dia, dirigidas à Prefeitura do Rio pelo telefone 1746, dando as coordenadas de onde há aglomeração. Tem um disque denúncia de aglomeração pelo 1746. 1.000 a 1.200 denúncias por dia na cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Então, aonde as coisas devem acontecer? Em quem recebe a informação e tem o livre-arbítrio. Faço ou não faço? Fico ou não fico? Saio de casa ou não? Agora, em tempos de pandemia, a sua escolha e a minha têm consequências para a sociedade, têm consequências para o coletivo. É disso que estamos falando. Não chegamos ainda na quarentena, estamos no isolamento social. Na Itália teve quarentena, em outros lugares do mundo também. A polícia está prendendo quem está na rua. Isso é quarentena. E está tipificado no Código Penal. No Brasil já teve pelo menos um caso, vocês devem ter acompanhado, num estado do sul do país, se não me engano, Paraná, não tenho certeza, de que um senhor com mais de 60 anos, que deu positivo para o novo coronavírus, mas não apresentou os sintomas mais graves, foi orientado a permanecer em casa para não contagiar outras pessoas e, se precisasse de ajuda, ligasse. Esse senhor foi preso pela polícia, porque ele desrespeitou uma ordem médica em tempos de pandemia. Ele não está numa cela, porque representaria risco para outros prisioneiros, as cadeias estão cheias. Mas ele foi fichado na polícia e vai responder a processo, pode pegar depois pena de prisão de até 1 ano. É disso que estamos falando. Bom, André, a Cris pergunta, as pessoas querem uma saída rápida para um problema que não é tão rápido assim. Aí o desespero pela cloroquina. Sou médico e sei que não é bem assim a cloroquina. Comente isso, por favor. Desculpa, eu tenho uma coisinha no nariz pinicando, mas lavei as mãos, lavei o rosto, limpei os óculos, então eu estou aqui, fazendo o que não se deve, mas eu estou dentro de casa com tudo lavadinho. A Cris traz uma questão que eu não tenho competência técnica para comentar, eu só vou reproduzir o que eu ouço dos especialistas. Esta medicação, ela não pode ser recomendada o seu amplo uso, porque para que isto aconteça, há um protocolo científico. Você precisa testá-la em pessoas que têm a Covid-19 e ter por amostragem a verificação dos efeitos colaterais. Eu vou contar uma história envolvendo esse medicamento que o presidente da República está recomendando o amplo uso. O caso é real, é do Brasil e teve repercussão. Uma pessoa resolveu preventivamente ir na farmácia, comprar esse medicamento que está fazendo falta para quem tem malária e lúpus e tomou, achando que aquilo ia reduzir eventuais impactos de uma doença que ela nem sabia se tinha. Ela perdeu metade da audição. Esses medicamentos têm efeitos colaterais severos, por isso eles não podem ser recomendados amplo uso. Temos questões. Mais uma vez, é a ciência, não sou eu. Eu não conheço nada da ciência médica. Eu só estou reproduzindo aquilo que a maioria absoluta, a Organização Mundial da Saúde à frente, não recomendou o amplo uso desse medicamento, pelas razões que eu estou dizendo. E o ministro Luiz Henrique Mandetta hesita em fazer o que o presidente da República recomenda, porque conhece os protocolos. Não é possível recomendar o amplo uso de um medicamento que você ainda não testou para verificar eventuais impactos colaterais, sequelas permanentes. Sequelas permanentes. Bom, Ana Paula Naponiello. André, com relação a outros países com maior número de casos e pelo tempo, você acredita que o Brasil está conseguindo segurar de maneira correta essa curva?
Eu acho que a gente está tendo um estresse desnecessário no Palácio do Planalto com atrito entre o presidente e o ministro da Saúde. A gente não deveria estar tendo esse atrito, esse ruído na comunicação. Eu ontem acessei um vídeo nas redes sociais que me parece desgraçadamente viralizou e que sugere que o comércio abra hoje no Brasil inteiro, porque a economia não pode parar. Vou mais uma vez reproduzir a sinopse do livro recomendado para hoje, que se chama A Marcha da Insensatez, de Bárbara Tuchman. Sinopse: o desatino de governos autodestrutivos movidos pela cobiça, ambição egoísta e covardia moral. Livro escrito em 1980. Então o Brasil flerta com o negacionismo científico e as aglomerações que estamos vendo nas ruas, daqui a 2 ou 3 semanas, poderão determinar imagens que já vimos ocorrer em outros países. Eu não desejo isso para o Brasil. Então não saberia te dizer. Daqui a 2 a 3 semanas você me pergunta. A gente vai ver o resultado das aglomerações irresponsáveis que tem lugar aqui. A Ivana pergunta, por que não se produzem máscaras no Brasil? Não sei, Ivana. Vamos lá. É uma armadilha da globalização. A China passou a ser o grande provedor de matéria-prima, de produtos acabados do mundo. E o mundo gostou dessa relação com a China porque a China fabrica baratinho. Então, tudo que vem da China tem um preço altamente competitivo. Certamente as máscaras a gente deixou correr frouxo que a China fabricasse máscara. E qualquer coisa é mais fácil importar do que fabricar aqui. Eles são ultra competitivos, vamos deixar assim. Isso apesar de vários autores preverem, nos últimos 20 ou 30 anos, a ocorrência de uma pandemia. Era questão de tempo. Uma pandemia que foi predita por vários autores, cientistas ou pessoas interessadas que ouviram cientistas. Era questão de tempo o mundo se ver numa situação, eu diria, que demandasse muitos cuidados relacionada à pandemia. Ainda assim, na China é baratinho. Deixa o chinês fabricar e a gente compra. Deu no que deu. E depois da pandemia, o que vai mudar? Espero que a gente entenda que vários protocolos em relação à área da saúde, assistência à população a partir do SUS, equipamentos de proteção individual para profissionais de saúde sejam modificados. Olha, a Dani Arquivista está aqui dizendo que o biólogo Átila afirma que a quarentena pode durar 2 anos. Você já ouviu outros estudiosos falarem isso? Parabéns pelo dia de hoje, que é o dia do jornalista. Obrigado. Não, e vamos combinar. Eu não acho que esse seja o momento da gente começar, com todo respeito ao Átila, que é uma pessoa com muita qualificação técnica para falar o que ele quiser sobre pandemia. Quem sou eu para discutir com um doutor em biologia pela USP e por Yale? Mas o momento, eu tenho falado isso por aqui com outro interesse. O que nos cabe fazer? Nos cabe encarar cada dia com o seu próprio desafio. Nosso desafio é passar por esta terça-feira, 7 de abril, da melhor maneira possível. André, mas e amanhã, quarta-feira? Amanhã é outro dia. E daqui a um mês, como é que vai ser? Isso é angústia. Antecipar o futuro para o momento presente é tudo que o teu organismo não precisa para você manter a boa sintonia, a boa frequência, para evitar estados de angústia, de ansiedade, de aflição. Portanto, eu peço licença para não especular em relação ao futuro. A gente precisa ter a humildade de reconhecer o imponderável. O imponderável. Quem saberá dizer quando vamos descobrir um remédio? Pode ser daqui a 1 ano, pode ser daqui a 1 mês.
Quem saberá dizer quanto tempo vai levar exatamente para descobrirem uma vacina? Historicamente, leva tempo. Pelo menos um ano e meio. Vai que alguém descobre no intervalo de tempo menor? Então, o imponderável. Agradeça a Deus ter vida, saúde, se Deus quiser, um lugar para ficar, alimento, informação que justifica o isolamento social. E na era digital, a gente não vai comparar o sofrimento de quem fez quarentena ou isolamento social, que não são a mesma coisa. Na época da peste bubônica, a gente não vai comparar hoje com a época da gripe espanhola, porque naquela época não tinha Instagram, não tinha internet, não tinha smartphone, não tinha televisão com tantas opções, não dava para ouvir música, ver filme, não dava para a gente fazer tantas estrepulias virtuais que nos distraem a mente e o espírito. Reconheça o benefício de estarmos encarnados ou reencarnados em pleno século XXI, usufruindo daquilo que nos faculta melhores condições de enfrentamento de uma pandemia. E aqueles numerosos irmãos que não estão nem perto da descrição que eu estou fazendo de relativo conforto no enfrentamento da pandemia, nos desafiam no campo da solidariedade, da fraternidade, desse exercício da sensibilização pelo outro. Eu não sei quem é o outro, eu não conheço, mas é meu dever ajudá-lo se eu posso fazê-lo. Então, estamos sendo instigados a pensar e refletir sobre o que nos convém fazer em tempos de isolamento social. E eu entendo que não é o momento da gente ficar especulando quanto tempo isso vai durar. As autoridades, elas têm essa função de estimar o momento da restrição de circulação de pessoas, o momento do afrouxamento e o momento do liberou geral. Até que isso aconteça, façamos o dever de casa. Calor aqui hoje, calorzinho bom. Vamos que vamos. Fernanda Lima, André, quando a curva começar a baixar, a curva de incidência do novo coronavírus, teremos que manter os rituais de higiene da mesma forma que estamos fazendo hoje? Olha, o que eu acho... Eu vou falar por mim. O que eu aprendi, eu não quero abdicar de novos hábitos nesse campo. Vai ter álcool gel comigo o resto dessa encarnação, para onde eu for. E eu vou lavar a mão com muito mais competência, muitas mais vezes ao dia, em casa e no trabalho, do que eu tenho feito hoje. Não tenha dúvida, eu estou falando por mim. Creio que quem é da área médica já fazia antes tudo isso. E agora está feliz de ver que temos um aprendizado em escala planetária. Porque lavar as mãos nos livra de uma lista numerosa de problemas que consomem precioso tempo e energia e podem consumir também dinheiro para comprar remédio. Se o plano de saúde não cobre, se eu não tenho plano de saúde, o que eu faço? Então, o aprendizado está aí. Eu fico grato por aprender na raça que lavar as mãos várias vezes ao dia é algo fundamental, não tem nada a ver com hipocondria, compulsão por lavagem de mão que existe. Não. É higiene e asseio em favor da saúde. A Diana Moreira faz uma pergunta interessante aqui, ó. André, como lidar com a ansiedade em não saber quando isso tudo irá acabar? Diana, vamos lá. Eu vou me inspirar no budismo. O budismo considera fundamental, na sua cosmovisão, a palavra impermanência. Impermanência significa que nada é para sempre. Tudo está, o mundo, o universo, mudam. O vírus também.
tudo muda, tudo muda. Então, o que a gente precisa fazer no campo da higiene mental ou da saúde mental? A gente não deve ser prisioneiro da rotina ou refém de informações que hoje nós não temos. Vamos pegar vários exemplos aqui. Uma gestação. A mãe grávida tem aquela expectativa de que o filho nasça perfeito, não é isso? Só que ela não tem o domínio, ela não tem o controle absoluto disso. Então, o que fazem as mães no período de gestação? Penso eu, porque eu não sou mãe, mas eu tive mãe. Todos tivemos. Ai. Nós sabemos que as mães não podem ter uma gravidez minimamente saudável se ficarem especulando se os filhos vão mesmo nascer perfeitos ou não. O que é uma lição de sabedoria? Eu vou entregar a Deus, eu vou entregar à natureza, eu vou fazer a minha parte. Então, Diana, faça a sua parte. E a sua parte significa, todo dia, usar os recursos ao seu alcance para diluir, pulverizar as sombras da ansiedade, da angústia e do estado depressivo. Busque aquilo que lhe faz feliz, que te entretenha, que ocupe a sua mente, atividades laborais. Eu nunca imaginei na minha vida que lavar louça fosse algo que me fizesse tão bem para a cabeça. Eu não gosto de lavar louça. Agora, lavar a louça passou a ser uma atividade que me entretém num nível que eu não imaginava. Porque como eu não sou um bom lavador de louça, eu tenho que ficar focado no que eu estou fazendo, senão vai ser uma quebradeira na pia. Esponja, quantidade de detergente, o que eu lavo primeiro? Ih, a esponja ficou gordurosa, lavo, passo... Eu estou ali, ó, o tempo está passando e eu estou entretido com aquele trabalho. Enquanto eu estiver lavando louça, não há espaço para angústia, não há espaço para ansiedade. Descubra aquilo que haverá de ocupar a sua mente produtivamente. Faça uma prece com o coração. Pratique um exercício de meditação. São várias as modalidades de meditação que promovem exatamente o efeito do forno autolimpante. Não sei se esse forno existe por aí ainda. No meu tempo, lá atrás, quando eu tinha que pensar em comprar fogão, você tinha fogão com forno autolimpante. A meditação tem um mecanismo autolimpante. Então, façamos aquilo que nos cabe, porque é um aprendizado importante não delegar a terceiros o seu equilíbrio, não depender de terceiros para conter a sua ansiedade, não ficar refém de terceiros para dirimir angústia. Seja você o senhor ou a senhora do seu destino. Faça você mesmo as escolhas que lhe importa fazer. Não fica cobrando dos outros. Você não me ajuda, você nunca fala o que eu preciso ouvir. Você precisa me ajudar. Gente, quem mais precisa ajudar você é você mesmo. Eu tenho um amigo muito querido, Alexandre dos Santos. Um beijo para você. A Bianca Ramoneda, beijo, casal lindo. O Alexandre dos Santos, quando a gente trabalhou junto no Cidades e Soluções, ele tinha um mantra que eu confesso me deixava... Assim, eu ficava inquieto quando ele falava assim, nada me aborrece. Era um mantra dele, nada me aborrece. E eu ficava encasquetado, porque eu falei, não é possível, porque ele é humano. E todos nós temos as nossas vulnerabilidades. Então, o nada... E às vezes eu respondia para ele nos momentos de tensão, mas devia aborrecer, para você ficar ligado, para a gente ficar aqui junto. Mas o nada me aborrece é um bom mantra para os dias de hoje. Nada me aborrece, exceto eu. Eu tenho o poder de me aborrecer, os outros não. Se eu quiser, eu me aborreço, os outros não têm esse poder. Então, faça o seu mantra. Não precisa ser o nada me aborrece. Você pode dizer, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Pode ser um mantra bacana. Você está sentindo a angústia te visitar?
O Senhor é meu pastor. Salmo de Davi. Nada me faltará. São tantos os mantras bonitos. Outro dia eu ouvi de uma amiga católica, Marilda Varejão, beijo, mandou para mim é como se fosse um mantra dizendo assim, qualquer coisa assim. O meu anticorpo para o novo coronavírus é o sangue de Jesus. Nos meios católicos, uma frase parecida com essa circulou. Se você se sente bem proferindo essa frase, ou outra qualquer, escolha a frase que vai ser a sua companheira ao longo do dia. Pode ser o Nada Me Aborrece, do Alexandre dos Santos. Pode ser O Senhor é meu pastor e nada me faltará, do Salmo de Davi. E pode ser esse, nessa linha, o meu anticorpo que haverá de me proteger desse vírus mutante, é o sangue do Cristo. O que você quiser usar em seu favor. Percebe? Façamos a nossa parte. Nós temos um poder que a gente despreza e que a gente precisa usar especialmente nesses momentos. A mente comanda, tudo obedece. Faça uso do teu poder mental, você tem esse poder. A Líbia de Almeida, você acha que estamos no pico da crise ou vai piorar ainda mais? Eu não acho nada, eu presto atenção no que dizem as autoridades de saúde, não estamos no Brasil no pico da crise ainda. Elisa Materiais, André, você acha que as pessoas ainda agradecerão por esse momento que estamos vivendo? Olha, assim, eu preciso me fazer entender. Não é que a gente vá agradecer por esse momento. A gente terá gratidão pelo aprendizado desse momento. Ninguém gosta de passar por uma pandemia, ninguém gosta de isolamento social. Mas o aprendizado que a pandemia e o isolamento social trazem para nós poderão ser dignos de gratidão no futuro. Eu confesso a você, a gente deve estar aí na 3ª semana de isolamento social por aí, eu já tenho muitos elementos de gratidão, muitos. Mas é sofrido, mas nós temos sim. Não precisa esperar a pandemia passar para você eventualmente já ter intimamente gratidão por algum aprendizado que esse momento te traz. Eu já disse aqui, o sentimento de gratidão está comprovado em várias pesquisas publicadas em revistas médicas especializadas. Pesquisa isso, não vai na minha não. Consulta o oráculo, que é o Google. Oráculo digital. Como o sentimento de gratidão permite melhores condições de saúde e de blindagem do sistema imunológico. Pessoas que lembram de agradecer a alguém, à natureza, a Deus, ao anjo da guarda, ao guia e mentor. Agradece às plantas, agradece aos bichos, ao irmão Sol e irmã Lua, como fez o Poverello de Assisi, Francisco de Assis, no Cântico das Criaturas. Agradecer, a gratidão. A gratidão nos traz um conforto íntimo, uma paz de espírito, um sentimento nobre que fica nas entranhas. É impressionante. Gratidão. Gratidão. A Ivana pergunta, será que vamos melhorar como pessoas depois disto? Sim, penso que sim. Camila Coutinho, André, o que você acha a respeito da flexibilização de isolamento social nas cidades, onde os hospitais ainda estão longe de estarem saturados? Eu não tenho o recurso do conhecimento científico para aferir se essa medida, neste momento, funciona. Eu quero crer que o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e sua equipe estão aptos a realizar o que consideram o mais importante dentro das diretrizes da boa ciência médica, e isto está no radar. Isso eventualmente pode acontecer. E se acontecer, espero que as autoridades expliquem didaticamente por que eventualmente deu-se o afrouxamento
da circulação de pessoas em cidades menores. É isso. Marcos Irano, André, o que você diz sobre o mundo pós-Covid? Quais devem ser as lições e ações para reduzir os riscos deste episódio que ainda não está concluído? Olha, vamos lá. Eu vou falar o óbvio. Primeiro, teremos filmes, se já não compraram os direitos, em Hollywood, no Brasil, filmes sobre a pandemia. Nós vamos ter uma literatura científica farta de todos os avanços, de todas as descobertas da ciência sobre a pandemia. Nós teremos uma literatura na área da sociologia, da antropologia, que estão desde já medindo o comportamento humano. Eu tenho um ex-aluno do meu curso de Comunicação e Meio Ambiente que é estudante de psicologia na PUC. E ele está envolvido em uma das muitas pesquisas internacionais que mapeiam o comportamento da nossa espécie ao isolamento social. Isso é conhecimento e isso virá à tona. Nós vamos saber mais sobre nós mesmos. Nós teremos, espero, já disse isso várias vezes, outras prioridades na política, outras prioridades na aplicação dos recursos públicos. Nós já estamos aprendendo a identificar os invisíveis. Obrigado à caixa do supermercado, obrigado ao gari, ao lixeiro, ao coletor de lixo nas ruas. Obrigado por vocês estarem aí. Obrigado a quem traz de bicicleta ou de moto o pedido que eu fiz por telefone, não me expondo ao novo coronavírus, mas esse entregador se expôs e ele é digno de nosso reconhecimento e gratidão. Nós estamos educando o nosso olhar para um mundo invisível, um mundo que não era tão importante. Olha que absurdo, nós temos hoje no século XXI 700 milhões de pessoas na África subsaariana, que não tem acesso a água e sabão. 700 milhões de pessoas. Esse número apareceu em que momento? No momento em que começou-se a especular sobre qual será o avanço do novo coronavírus no continente africano. Esses números não podem voltar para a gaveta depois. Essas pessoas que nós estamos reconhecendo agora tardiamente o valor delas, a gente não pode voltar a desprezá-las ou considerá-las não tão importantes quanto outras. São serviços essenciais. Toda profissão tem seu mérito, todo serviço tem a sua utilidade. Então veja, é um novo mundo, já é um novo mundo. Nós já estamos vivendo, movidos pelas circunstâncias, dentro de um outro paradigma, uma outra visão das coisas. E isso vai aumentar. A gente vai, por conta das circunstâncias, repito, o pico da pandemia ainda não chegou no Brasil, lá fora, essa percepção do que é o novo já está nas entranhas. Meus amigos, está chegando a hora, eu agradeço mais uma vez a companhia, as perguntas inteligentes, bem feitas por vocês. Desculpe, eu corro aqui para tentar responder a todas. Infelizmente não foi possível. Lembrando que, terminada a transmissão, este vídeo ficará no Stories do Instagram e até amanhã ficará no meu canal do YouTube para quem quiser assistir ou recomendar. Fiquem com Deus, protejam-se. #Fique em casa é o melhor lugar do mundo para você ficar, não se expondo ao novo coronavírus. A forma mais amorosa de você manifestar apreço por alguém é não beijar, não abraçar, não apertar mão. Lave a sua mão, as suas mãos, várias vezes ao dia. Indo à rua, álcool gel. Prece, meditação, força, coragem e fé. Até amanhã. Tudo de bom.